Olá, este é o vídeo institucional da apresentação Propriedades Antifúngicas do óleo de melaleuca em contato com bolor de frutas cítricas, conforme demanda a disciplina Bases Experimentais das Ciências Naturais. Este grupo é composto pelos alunos Aline Galvão, Alice Rocha, Aurélio Salomão e Felipe Albuquerque. Gostaria de repassar sobre o nosso referencial teórico, em que foi abordado sobre fungos, óleos essenciais e meios de cultura em laboratório. Sobre os fungos, estes são seres eucariontes heterotróficos com membrana de quitina e existem entre 2 milhões e 200 mil e 3 milhões e 800 mil espécies na natureza. A característica mais marcante dos integrantes do reino fungi seria a ação decompositora sobre a matéria orgânica, ou seja, fazendo a manutenção nutricional por meio da degradação e liberação de nutrientes ao meio. Nas duas imagens apresentadas, é possível perceber a maleabilidade dos fungos quanto ao seu habitat, precisando apenas da presença de umidade e temperatura adequada. Na segunda imagem, é possível notar a atividade decompositora do fungo em uma laranja. Óleos essenciais são compostos obtidos de partes de plantas através da destilação com vapor em água. São substâncias lipofílicas e odoríficas. Nos vegetais, estão relacionados à adaptação das plantas a seu habitat. Quando tratamos da utilização humana, estão relacionados a propriedades terapêuticas ligadas à saúde, bem-estar e higiene. Mais especificamente, tratando do óleo de melaleuca, falamos em propriedades antibactericidas, antifúngicas, cicatrizantes, expectorantes, desinfetantes, entre outras. Neste slide, temos o esquema de como funciona a extração do óleo essencial utilizando a destilação a vapor e o exemplo de como o óleo essencial de melaleuca é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais. Meios de cultura em laboratório são ingredientes, recipientes ou vidrarias utilizados com a finalidade de cultivar micro-organismos para sua investigação, por exemplo, resistência a antibióticos ou antifúngicos. Na imagem, temos um exemplo de um recipiente, sendo a placa de Petri, e o meio de cultura, a mistura de LB mais agar. Agora daremos início à fase experimental do nosso trabalho. O objetivo desse trabalho foi investigar a ação do óleo essencial de melaleuca em fungo cultivado em laboratório, este que inicialmente foi coletado de um limão-cravo em decomposição. Neste slide, é possível conferir o cronograma seguido para as atividades que compõem a metodologia do trabalho, sendo a elaboração do meio feita na primeira semana, a aplicação do óleo de melaleuca na terceira semana e a observação de resultados tanto na segunda como na quarta e última semana. Ao longo dos próximos slides, colocaremos fotos que foram tiradas pelo grupo de trabalho durante a manipulação em laboratório úmido. Na semana 1, foi feito o preparo do meio utilizando LB, agar, glicose e água destilada. Em seguida, depositando essa mistura num frasco autoclavável para tratamento térmico. Após o tratamento térmico, foi depositada a mistura numa placa de Petri próxima a um bico de Bunsen para sua solidificação. Após atingir o estado gelatinoso, aplicamos o bolor coletado da fruta cítrica em decomposição. Na semana 2, foi possível verificar o espalhamento do bolor nas placas de análise e de controle, bem como a formação de pequenas estruturas semelhantes a hifas na placa de controle. Desta primeira etapa visual, entendemos que houve o desenvolvimento do fungo em ambas as placas. Na semana seguinte, observou-se o espalhamento completo por ambas as placas. Da placa de controle, coletamos amostras para observação e no microscópio eletrônico utilizamos o zoom de 10 vezes e 40 vezes. Ainda na semana 3, o grupo optou por desembalar a placa de análise e aplicar o óleo de melaleuca diretamente nessa placa. Na quarta e última semana, observamos que houve uma redução do padrão esbranquiçado visualizado anteriormente na porção inferior da placa, espalhando de baixo para cima. Avançando para a conclusão do trabalho, é possível perceber que houve uma redução do padrão embolorado cultivado entre as semanas 1 e 3 após a aplicação do óleo de melaleuca na semana 4. Ou seja,
De acordo com o aspecto visual, o bolor foi minimizado, assim provando a ação antifúngica do óleo. Por fim, para estudos futuros, gostaríamos de acrescentar a presença e o acompanhamento do trabalho junto de um especialista na detecção e manipulação de fungos, a escolha de um meio de cultura mais favorável ao crescimento do fungo, em que fosse possível detectar seu maior avanço, e por fim, ao invés de aplicar o óleo de melaleuca diretamente na placa, depositá-lo numa folha de papel e em seguida colocá-la sobre a gelatina, a fim de manter a aderência e a viscosidade do óleo. Agradecemos a atenção.